Olá, olá, ouvintes do PowerCast. No episódio de hoje, vamos conversar com um grande atleta brasileiro de ciclismo. Do interior do Paraná para o mundo, Alex Malacarne hoje é ciclista profissional e é um dos integrantes da equipe britânica Trinity Racing. Vocês que já escutaram os episódios do Bem Amigos Mountain Bike, ouviram a gente falar do Christopher Blevins. Ele foi campeão mundial de XCC, terceiro no mundial de bike e fez top 20 no XCO na semana passada. Pois é, o Alex é parceiro de equipe dele e também vem representando muito bem o Brasil e a sua equipe de uma forma brilhante nas etapas da Copa do Mundo. Então, para a gente conhecer mais do Alex, nada melhor do que ele mesmo para contar para a gente, né? Então, seja muito bem-vindo, Alex. Fala galera, beleza? Obrigado aí o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu adoro conversar sobre ciclismo, conversar sobre a carreira profissional. Então, estou bem entusiasmado para essa conversa. Boa. Pessoal, conhecendo o super time de podcasts que estão aqui hoje, sou o Gustavo, saúdo a todos vocês ouvintes e é um prazer estar com a Ana Luísa. Hello, 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 pessoal. Eu vou manter essa introdução só porque o Danilo gostou demais. E Danilo Caruso, nosso podcast aí, atleta internacional, descobrimos aqui que ele já fez altas corridas com o Malacarne e parece que o Malacarne tirou ele de várias provas. Conta aí, Danilo. Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem. Pô, eu lembro bastante até, o Malacarne falou que lembra de mim, eu achei que não, porque foi nos últimos anos assim, mas eu lembro dele, eu lembro quando ele foi pro programa da MTB 90, virou o próximo Pro, então, pô, vai ter bastante papo aí, conversa pra ele contar pra gente. Pessoal que já acompanha a gente por aqui sabe que tem que ficar ligado no nosso Instagram para saber todas as novidades. E você que está chegando, anota aí, @powercast.ciclismo. Então é isso, galera. Vamos para a nossa conversa e vem de roda. Alex, para começar nosso bate-papo aqui, cara, conta um pouquinho para a gente quem que é Alex Malacarne. Você tem cara de muito jovem, velho. Já mora na Europa. Fala aí para gente. Como vocês me introduziram, né? Eu sou Alex Malacarne, tenho 19 anos, sou natural de Medianeira, Paraná. Bem no oeste do Paraná, bem longe das grandes competições. Comecei no esporte porque eu sempre gostei de pedalar, descobri o mundo das competições, era muito competitivo, então acabei me tornando isso que eu sou hoje, querendo cada vez mais e indo cada vez mais longe. E aí sua história é muito legal, cara, muito inspiradora, assim. E como você falou, você vem da cidade do interior do Paraná, sempre se envolveu com o esporte, mas querendo ou não, a cidade pequena, às vezes ela apresenta poucas oportunidades, né? E aí, imagino, principalmente em relação ao ciclismo. E a gente descobriu aí que você quase virou jogador profissional de futebol, velho. Então, assim, Exatamente. conta um pouquinho dessa história, depois fala um pouquinho como foi seu primeiro contato com a bike e se desde o início, assim, você já pensava que o esporte poderia ser uma profissão, né, independente de qual que fosse. E sim, eu nasci na cidadezinha pequena, poucas oportunidades, principalmente para o ciclismo. E sim, eu queria ser jogador de futebol também. Eu treinava praticamente todos os dias. Eu usava a bike para ir treinar, então a bike tá sempre na minha vida desde de moleque. Eu sempre usava a bike para me divertir. Eu lembro que meu avô me deu uma bike e ele falou assim, no freio da frente, fui lá, freio da frente no primeiro pedal, já caí, já voltei chorando. Mas a bike sempre foi muito especial para mim, foi onde eu sempre aproveitava muito a minha vida de criança ali, sempre brincava, passava o dia inteiro pedalando, construindo rampinha de tijolo, tábua, achava que estava voando, mas estava saindo só 10 centímetros do chão, mas era uma diversão. E, como eu disse, usava a bike para treinar todos os dias, praticamente eu pegava minha bike, morava no interior, eu ia para a cidade jogar bola com essa bike, então estavam indo para frente no futebol, estavam conseguindo algumas oportunidades, mas aí minha mãe me deu uma bike melhorzinha e eu comecei a fazer uns pedais mais longos e comecei a conhecer algumas pessoas e essas pessoas foram me introduzindo no mundo das competições. Eu não sabia que existia corrida de bicicleta antes disso, então eu jogava bola e falava, pô, eu quero ser jogador de futebol porque só tem esse esporte aqui, né? Então eu gosto de jogar bola pra caramba.
Então, era meu sonho. Só que quando eles falaram que tinha competição de bicicleta, meu olho brilhou na hora. Eu falei, competição de bicicleta, preciso ir agora. E aí, falei com a minha mãe, vi que tinha uma corrida, tipo, 100 quilômetros de casa. Falei para ela, mãe, vamos nessa corrida, eu quero correr. Eu vou no cicloturismo, vocês têm cicloturismo aí também? Vocês conhecem? Eu ia no cicloturismo, fazia corrida com os outros, não era uma corrida, mas eu fazia uma corrida. Eu queria chegar primeiro que todo mundo. Então, todo mundo fala que eu sou rápido, que eu sou bom, que devia ir para as competições. Vamos para essa corrida para a gente ver como é que é e tal. Aí a gente foi, minha mãe me levou e quando eu cheguei lá, eu ganhei, mas só tinha eu. Então, foi mamão com açúcar. Mas eu larguei junto com outra categoria e dei um trabalho, já foi uma luz assim. Falei, opa, aqui na região oeste do Paraná eu tenho chance de ser alguma coisa. Então vamos para as próximas. E aí comecei indo pro campeonato regional oeste. Comecei ganhando as provas ali, fui campeão regional. Aí no outro ano, isso foi em 2016, foi meu primeiro ano. Foi em abril de 2016, foi a primeira corrida da minha vida. Então, em 2016, eu fui campeão regional oeste, na categoria juvenil. E em 2017, eu fui para o meu primeiro campeonato paranaense, onde eu consegui vencer já na minha primeira participação. E também fui para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu lembro de você, Danilo, lá no meu primeiro brasileiro também. De vista, assim, eu não estou lembrado certo. Mas foi meu primeiro Onde que é esse brasileiro. brasileiro? Domingos Martins. Vai ver, ele nem tava lá. Ah, no Espírito Santo tava. Então, acho que eu tô certo. E Você aí era foi. júnior lá? Não, era juvenil. Ah, você era juvenil, tá. E aí fui para esse primeiro brasileiro em 2017. E foi minha primeira prova fora do Paraná, essa. Minha mãe me levou também. E de lá para cá, só indo cada vez mais longe, indo em busca de mais e mais. Então, isso foi em 2017. Em 2018, recebi um convite. Também participei em 2017 do Brasileiro de Estrada. Foi minha primeira prova de estrada, assim, foi no Brasileiro. Era ali no Paraná, então eu falei, eu vou ir lá correr, vou ver qual que é. Mas o real motivo, sabe qual foi? Eu fui correr lá o Brasileiro de de cross country lá no Espírito Santo. Eu fiz terceiro nesse Brasileiro, mas o Gustavo Xavier que ganhou. Aí eu falei, pô, o Gustavo Xavier também vai para a prova de estrada, eu tenho que ir nessa prova de estrada para bater ele, cara, eu tenho que ganhar dele. Tá aqui pertinho de casa, eu falei, vou ter que ir lá. Aí eu fui e acabei finalizando em sétimo na prova de estrada, na prova de contrarrelógio, 13º na prova de estrada. Consegui bem, melhor do que o esperado. E recebi um convite para ir no próximo ano e morar em Santa Catarina, lá na Bike Point, na equipe da Bike Point. Famosa equipe da Bike Point, ciclismo de estrada, eram 20 anos consecutivos campeões brasileiros nas categorias de base, então era um baita de um projeto de desenvolvimento. Só que aí eu moraria sozinho, sem minha mãe, sem meu pai, e isso seria complicado. Eu tinha apenas 15 anos quando eu recebi esse convite, mas eu enxerguei naquela oportunidade de morar sozinho, poder morar com outros atletas, de poder aprender muita coisa, e realmente foi uma cartada certa que eu di de aceitar esse convite, porque morando lá em Santa Catarina no ano de 2018, com outros 7 atletas da mesma idade que eu, 16 anos, foi uma baita experiência, pude aprender muita coisa sobre ciclismo, mas também muito sobre a vida, como se virar sozinho, como ter mais responsabilidade, amadurecer muito nesse período. E nesse período eu pude treinar, porque eu pude me dedicar 100% ao ciclismo. Eu respirava bike lá, acordava para treinar, voltava, ficava descansando, ia para a escola de bike, voltava de bike, pedalava de novo. Então era 100% do dia voltado à bike. Naquele ano eu treinei bastante, fui para o Brasileiro de Estrada, consegui ganhar o Brasileiro de Contrarrelógio naquele ano. Fiz quinto na estrada, consegui ajudar a equipe a ganhar novamente, conseguimos continuar a trajetória da Bike Point e fui para o Campeonato Brasileiro de XCO, lá na prova do Cocu,
na prova do Cocuz, em São Paulo, e consegui ganhar também o Brasileiro de XCO, isso na categoria juvenil. E no meio de tudo isso tava rolando aquele programa do Próximo Pro, onde foi abertas as inscrições em abril, eu fiz minha inscrição, mas aí eu não tive mais retorno, já estava até desacreditado que isso ia acontecer. Pensei, pô, tomei um bolo, isso não vai acontecer nunca. Mas aí, depois do Campeonato Brasileiro, começou a aparecer alguns e-mails falando assim, a gente vai dar continuação no programa e tudo mais. E aí, teve essa continuação, foi tudo ocorrendo bem, consegui entrar para o Specialized. E no ano de 2019, consegui ir para as grandes corridas e tudo mais. Você falou que sempre teve contato com a bike, você treinava futebol, né? Mas você começou a ter maior contato com as competições 14 para 15 anos, é isso? Isso, 14 para 15 anos. É muito legal você falar isso, porque não é uma idade, tipo, muito jovem, né? E é legal porque normalmente acaba não, muitas vezes a meninada que tem o contato muito cedo com competição, tal, já essa pressão desde muito jovem, acaba no futuro nem sempre chegando aonde era esperado, né? E você Sim, teve esse contato com diferentes modalidades quando jovem, com certeza é um cara muito competente pensando em habilidade motora, né? Que teve contato com o futebol, com a bike, e daí se forma aí um potencial grande atleta. E a outra coisa que eu queria perguntar é, esse projeto da Bike Point ainda existe? Você sabe sobre isso? Achei muito legal. então, infelizmente, no ano que eu fui, foi o último ano desse projeto. Como eu disse, eram 20 anos de tradição, 20 anos que atletas saíam de suas cidades, iam para Criciúma morar nessa casa onde tinha o técnico, então eles se dedicavam 100% ao ciclismo. 20 anos disso. E aí, depois do ano que eu fui, infelizmente isso acabou por problemas de saúde do técnico, mas foi um projeto que ajudou muita gente, assim. Cocu já passou por lá, a Vancini já passou por lá, grandes ciclistas de estrada, a maioria dos grandes ciclistas de estrada já passaram por lá. Os grandes nomes de 20 anos atrás para cá já passaram pela Bike Point. Então, com certeza a equipe da Bike Point faz parte no ciclismo brasileiro, faz parte do desenvolvimento do ciclismo brasileiro. E é muito legal isso, muito importante. Mas, infelizmente, hoje em dia, essa equipe não existe mais. Mas eu converso ainda com o técnico, ele fala que tem vontade de continuar. Então, esperamos que no futuro próximo aí isso volte a acontecer, que vai ajudar bastante o ciclismo. Pô, só fala pra gente quem é esse nome aí, quem sabe a gente traz ele aqui pra conversar, contar umas histórias. A gente chama ele de Maninho, mas com certeza, se vocês chamar ele, vocês vão ter muita história para ouvir, de tanto sufoco que ele já passou lá com todas. Imagina, 20 anos morando com garotada de 16 a 18 anos. Imagine cada perrengue que ele já não passou com essas cria. Então é Gustavo Freitas o nome dele, mais conhecido como Maninho. Pô, a gente vai tentar entrar em contato com ele com certeza. Eu achei muito interessante porque, pô, isso falta muitas vezes, não só, não sei se nos outros países, mas no Brasil bastante, porque esse ambiente que nem você falou de 7 atletas morando junto, ali vivendo bike, trocando experiência, com certeza deve ser muito engrandecedor. Sim. Bom, vamos lá para o próximo Pro, então. Conta pra gente como que isso começou. Tem um detalhe aqui, eu também me inscrevi na primeira rodada Olha e só, eu não fui para os 10 daí. me desculpe. Imagina. Ô, Danilão, perdeu de novo, hein? Pô, O Gustavo tá atacado comigo hoje, velho. Mas essa história do próximo Pro é muito, muito louca, assim, porque foi um episódio único e inédito, né, na história do ciclismo mundial. Porque nunca aqui em lugar do mundo aconteceu um programa onde teria uma peneira para entrar na equipe de ciclismo. Eu acho que nunca aconteceu isso em nenhum lugar. Mas, voltando lá no início, eu estava lá na Bike Point, fui para a Bike Point, fui morar sozinho, e apareceu esse negócio de inscrição do próximo Pro. Falei, que programa é esse, né? Me mandaram aqui, falaram, ó, tua chance de poder entrar numa equipe profissional, tal, você só precisa se inscrever aí agora. Eu falei, nossa, mas tá muito fácil o negócio, é só se inscrever. Tá bom, né? Vamos inscrever.
Fui lá, escrevi. A primeira fase era colocar seus dados, colocar o currículo, né? Então, qualquer um poderia se inscrever entre 16 e 22 anos. Tinha 289 inscritos, se eu não me engano, nesse programa. E aí passariam 25 para a próxima fase. Desses 289, passaram 25. E aí, nos 25, você tinha que fazer um vídeo dizendo por que você queria ser o próximo Pro, qual que era seus objetivos e tudo mais. E aí, desses 25, passariam 10, que aí começaria a ficar um pouco mais difícil. Que aí começou a ter entrevistas online, como eu estou fazendo aqui com vocês, via Skype, só que era transmitido ao vivo no YouTube. Então, para quem nunca tinha dado uma entrevista, dar uma entrevista ao vivo, onde você sabia que estava passando para o Brasil inteiro. E falando com você mesmo, porque não tinha ninguém aqui do seu lado para você conversar, você estava conversando com o celular, mas não tinha a cara deles aqui na frente, era só você. Tipo, eles estavam no estúdio, assim, a gente só ouvia e respondia. E a nossa imagem estava passando na tela, então era muito difícil, cara. Nas primeiras eu fiquei muito nervoso, mas foi isso que me libertou desse negócio de entrevista, assim. Foi depois do próximo Pro que eu consegui desenvolver essa habilidade e poder dar entrevista hoje mais facilmente. Mas então tinha esses 10, e desses 10 passaram 4, e aí nesses 4 a gente foi para São Paulo e teve todo um trabalho, teste de técnica, teste de força, teve entrevistas ao vivo. Aí foi a primeira vez que eu peguei o microfone, conversei com alguém com a câmera na minha frente. Foi totalmente diferente, mas foi uma experiência incrível. E aí, felizmente, eu fui selecionado no meio desses 289 inscritos. Eu acabei passando de fase e consegui chegar na final e fui selecionado. Mas, curiosamente, naquela final, onde a gente fez teste de força e teste de potência, eu era o mais fraco daquela turma. Então, eles não escolheram o mais forte, mas sim eles escolheram alguém que demonstrava potencial para desenvolvimento. Então, por todas aquelas lives, porque as lives não era só chegar e responder algumas perguntas do tipo, da onde você é, como que é seu nome, qual que é a sua idade. Era, por exemplo, você tinha que pesquisar regras no site da UCI. Então, você tinha que buscar conhecimento para essas respostas. Então, eles viram quem tinha mais entusiasmo, quem tinha mais vontade de aprender, sabe? Um atleta que sabe as regras, ele sabe andar de bicicleta, ele sabe correr. Agora, se o atleta não sabe as regras, ele pode ser forte, mas pode acabar fora de uma corrida por uma bobeira. Então, eles realmente estavam olhando isso, não estavam olhando quem era o mais forte. E, graças a Deus, deu tudo certo. Cara, muito legal essa maneira como eles olharam para o atleta, né? E, na verdade, é uma maneira mais contemporânea, né? Talvez até existam algumas críticas, mas hoje em dia, querendo ou não, o atleta ele não é só a pista, né? Ele é muito mais do que aquilo, muita mídia e tudo mais. E ali na final tava você, Thiago Freitas, quem mais mesmo? Eu, Thiago, Danilo Filho Verdade. e o Igor, o que era campeão brasileiro júnior. Então eu era campeão brasileiro juvenil e ele era campeão brasileiro júnior. Então a briga era entre eu e ele ali. A grande briga era entre eu e ele. Pô, muito da hora, muito da hora. Deve ter sido uma experiência, deve ter te dado bastante repertório, né? Foi. Passar alguns perrengues, Em teve 2018 dificuldade. foi realmente o ano onde eu me tornei o que eu sou hoje, praticamente. Porque em 2018 fui morar sozinho, amadureci muito. Participei desse programa do Próximo Pro, onde eu pude amadurecer muito mais em relação a essa questão de mídia e comportamento profissional. Então, 2018 foi um ano que mudou minha vida. Foi o ano que eu assinei um contrato com a Specialized, então não tem como negar que não foi. Pô, agora pra gente ir para Specialized e
chegar na Trinity, eu só tenho uma pergunta. Como que era, antes de você entrar na Specialized, os profissionais que trabalhavam com você? Você já tinha treinador, você já tinha nutricionista? Eram os mesmos até hoje? Como é que... Então, antes de entrar para a Specialized, eu não tinha ido para nenhuma grande prova no Brasil. Não tinha participado de nenhuma Copa Internacional, nenhuma Taça Brasil, porque eu era lá do oeste do Paraná e essas corridas eram super longe de casa, então muito caro de manter, pesado no bolso. Então eu não consegui ir para essas corridas. Eu tinha apoio mecânico lá na minha cidade, da loja lá que sempre acreditou em mim. E tinha um treinador. Claro, quando eu fui morar para Bike Point, tinha o treinador lá, que ele passava os treinos e tal. Mas antes de ir para Bike Point, eu consegui um treinador ali, segui a tabela, mas não era aquele treinador super ponta alta, assim, profissional, era um treinador ali da região, mas já era alguma coisa, já era algo para mim seguir e poder ter uma base do que eu estaria fazendo. Porque senão seria difícil, não sabia se eu estaria fazendo certo ou não. Mas, enfim, antes da Specialized, praticamente eu era um Zé Ninguém, né? Não ia para as grandes corridas, eu corria só ali na região, morava ali em Santa Catarina, não recebia nada de nada, era tudo bancado do bolso, tinha o apoio ali da equipe, que eles pagavam, tinha alguma alimentação, tinha a casa, tudo mais, só que os outros gastos eram tudo por minha conta. Então, antes da Specialized era bem difícil. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo, assim, porque aí você entrou na Specialized e aí você ficou 2 anos, porque aí em dezembro, 2020, final de 2020, início de 2021, ali você recebeu o convite para ir para a Europa, certo? Isso. Aí como é que foi esse período lá na Specialized? Até porque você pegou, digamos assim, você pegou um outro momento difícil, que foi a questão da pandemia, né? Então, como é que foi esse processo aí dentro da equipe? E aí já pode emendar assim, como que veio esse convite da Trinity, né? Você tem uma lembrança muito forte desse dia, eu imagino que tenha sido assim um marco também, né, na carreira. Então, em 2019, quando eu entrei para a Specialized, eu comecei a ir para as grandes corridas, como eu disse. A primeira corrida que eu fui com eles foi ali no Paraná mesmo, a Taça Brasil, em Campo Largo. E consegui a vitória, foi muito especial para mim, porque foi a primeira vez usando o uniforme da Specialized, primeira vez com um mecânico, com um treinador junto comigo ali na hora da corrida. Eu estava me sentindo um atleta europeu, assim, estrutura profissional, nunca tinha tido aquilo. Eu estava em outro mundo, estava vivendo um sonho aquele dia. E consegui correr ainda e sair com a vitória, foi bastante especial. E aí fui para minha primeira Copa Internacional lá em Petrópolis. Só que nesse dia eu não fui muito bem. Eu acabei passando mal. Eu tive uma intoxicação também, mas naquele dia eu não estava muito bem, eu estava sob pressão sobre mim mesmo, eu mesmo colocando pressão em mim. Era a primeira Copa Internacional e ia correr com o Gustavo de novo. E eu sabia que ele era muito forte, estava um calor do caramba lá. Então eu fiz a primeira volta forte, mas aí tudo escureceu e quase desmaiei, quase tive que parar lá mesmo no ponto de apoio, tive que parar a prova, não consegui terminar. Então minha primeira experiência como em Copa Internacional não foi muito legal, mas comecei a ir para as outras corridas, consegui entrar no ritmo, assim, vamos dizer, da Júnior brasileira ali, e comecei a correr mais com o Gustavo e tudo mais. A primeira Copa Internacional, acho que eu fui bem, assim, foi lá em Araxá, onde eu terminei em quarto, se eu não me engano, que eu também sofri um pouco, sofri um pouco não, né, sofri pra caramba, mas acabei terminando em quarto, e o grande objetivo daquele ano era o Campeonato Brasileiro, porque o que mais me motivava naquele ano era o fato de eu ter entrado para a Specialized. Eu ter entrado para a Specialized, eu coloquei em mim um objetivo. Cara, você tem que treinar pra caralho agora.
para você mostrar que eles fizeram a escolha certa. Porque eles não só me pegaram lá, vamos escolher esse atleta. Como eu disse, foi uma seletiva de 289 inscritos. Então, eu coloquei um objetivo que eu teria que desenvolver bem, teria que mostrar resultado para que eles pudessem olhar e falar assim, pô, fizemos a escolha certa. Então, aquele ano eu me dediquei bastante, consegui melhorar bastante, e o objetivo era ganhar o Campeonato Brasileiro, até porque era meu primeiro ano de júnior, e aí no segundo ano de júnior eu poderia usar a camisa de campeão brasileiro. Então, a primeira metade de ano ali foi um pouco mais difícil, sempre correndo, mas não tinha ganhado nenhuma ainda em cima do Gustavo, então estava meio difícil de ganhar o brasileiro naquele ano, mas no dia do Campeonato Brasileiro eu estava bastante confiante e cheguei lá e consegui ganhar o Campeonato Brasileiro. Foi a primeira prova que eu ganhei do Gustavo, foi o Campeonato Brasileiro, então aquele dia foi muito especial. Não sei se vocês já viram que eu postei no Instagram a minha chegada lá, que eu caio no chão sem querer, mas já comemoro depois do tombo e saio gritando, chorando, abraçando todo mundo. Então foi um momento muito, muito, muito especial para mim. Eu já tinha ganhado o Campeonato Brasileiro antes, mas só que aquele Campeonato Brasileiro foi muito especial, porque foi um negócio assim muito difícil de conseguir. O nível estava muito alto e o objetivo que eu tinha traçado era bastante alto, e quando eu consegui realizar foi arrepiei da ponta do pé à ponta da cabeça, e jamais vou esquecer esse momento. E aí naquele ano fui para o Campeonato Mundial, minha primeira prova fora do Brasil, foi logo no Campeonato Mundial. O que você está fazendo da vida, né? Você vai correr a primeira prova fora do Brasil logo no Campeonato Mundial, você está querendo tomar na cabeça mesmo. Mas era isso mesmo, eu queria ir para aprender, queria ter essa experiência. E foi lá no Canadá, numa das pistas mais difíceis do mundo, muito técnica, muita pedra, realmente muito técnico. Um tombo lá poderia ter problemas sérios. Então fui para essa prova, terminei em 28º, mas foi a primeira prova fora do Brasil, foi uma experiência incrível. E no ano de 2020, ainda no ano de 2019, eu recebi um convite para ir. Eu e o Gustavo recebemos o convite para ir para o Centro Mundial de Ciclismo, lá na Suíça. Então, foi um momento especial também, porque tinha só eu e o Gustavo de atleta masculino e outras 4 atletas femininas, de todos os lugares do mundo. Então, assim, ser selecionado entre todos os atletas do mundo, apenas 6 atletas, ser selecionado para ir para lá, apenas 2 masculinos e os 2 ser do Brasil, foi algo assim muito especial. E ir para a Europa a primeira vez também foi algo muito louco. Eu conseguia falar um pouco mais inglês que o Gustavo, então eu ajudei bastante o Gustavo naquela viagem. Consegui traduzir algumas coisas para ele pôde entender bastante. Mas foi muito bom para mim também, porque assim eu pude aprender ainda mais inglês. Então, essa experiência na Europa, primeira vez, foi bacana. Então, no ano de 2020, eu teria a oportunidade de voltar para lá, porque após esse camp que a gente fez lá no Centro Mundial, eles falaram assim, pô, cara, se você quiser voltar aqui ano que vem, a gente vai estar de portas abertas para você voltar e ficar aqui fazendo a sua preparação para o Mundial. E eu falei, não, fechou, ano que vem eu tô aqui. Me espere que eu tô aqui. Só que aí, 2020 chegou, eu comecei a correr fora do Brasil, porque eu queria conseguir pontos para largar na primeira fila no Campeonato Mundial. Então fui correr na Argentina, fui correr em Porto Rico, voltei para o Brasil, corri em Araxá. Então em 2020 chegou a pandemia, não tinha mais corrida, não tinha mais nada, e eu só queria correr o Mundial, largar na primeira fila e poder disputar o título. E aí apareceu em agosto, se eu não me engano, uma Copa do Mundo na Europa. A primeira corrida pós-pandemia. E aí eu contatei o pessoal da Specialized, falei, é possível ir nessa corrida, a primeira corrida e tal, último ano de júnior, número 4 do ranking mundial, é a minha oportunidade, não sei o que lá. Eles falaram, vamos então. E aí foi toda a Specialized lá para a Europa, e nessa Copa do Mundo foi lá em Nove Mesto. Era rodada dupla para elite, mas só uma prova para júnior.
E nessa prova eu larguei em primeiro. Eu vou mostrar com imagens aqui que tá atrás de mim. Olha o meu tripé aqui. Aqui, ó, essa aqui é a largada da Copa do Mundo. Então, esse sou eu, ó, na frente de todo mundo, largando na primeira fila com a plaquinha número 2, a bandeira do Brasil no peito. Grandes objetivos alcançados já nessa foto. Então, foi muito especial poder largar na primeira fila, poder sentir o ritmo. E aí, a corrida foi muito insana, assim, porque eu tava sempre no top 5. Toda a corrida eu tava no top 5 da Copa do Mundo, Júnior. Então, eu tava muito próximo do meu objetivo. E até a última volta, eu tava disputando o top 3. Só que aí, na última volta, eu tava junto com o top 3, só que eu acabei desconectando numa parte lá porque eu não tinha esse conhecimento de prova, essa experiência de prova internacional. Então, eu acabei perdendo a terceira posição e o pódio. Fiquei na 6ª colocação nessa corrida, a 3 segundos do pódio na Copa do Mundo. Mas não tiro o mérito de ninguém, foi porque eu não tinha experiência mesmo. Eu tomei uma decisão errada na hora errada, então foi muita falta de experiência isso. Mas eu vi que fisicamente eu estava muito bem. Eu estava andando junto com o top 3, então eu estava andando junto com os melhores júniors do mundo. Então eu tinha, assim, a capacidade de poder alcançar o tão almejado sonho da camisa de campeão mundial numa prova de cross-country para o brasileiro. Então, isso foi uma semana antes do Campeonato Mundial, 5 dias, 6 dias, se eu não me engano. Eu fui para o Campeonato Mundial muito confiante. Eu estava dentro de mim que eu ia sair de lá com, no mínimo, o top 3 em Campeonato Mundial. Então, eu fui para esse Mundial, só que aí era uma pista totalmente diferente, uma pista muito inclinada, chovendo, era uma pista num potreiro, assim, no meio da grama, muito, muito, muito liso, era impossível de andar, tinha que empurrar a bicicleta muito, e aqui eu estava um pouco fora do que eu estava acostumado. Mas eu ainda assim continuava muito, muito confiante, porque eu sabia que eu era um dos mais fortes lá. E quando largou essa corrida, larguei na primeira fila com o número 4, então larguei na primeira fila do Campeonato Mundial, assim como eu tinha traçado a meta no outro Campeonato Mundial, no ano anterior. Assim que eu finalizei aquele Mundial, eu falei, ano que vem eu vou largar na primeira fila e vou disputar esse título. Porque já senti que eu tinha capacidade. Então, consegui largar na primeira fila, só que aí, na primeira descida, como estava muito liso e eu estava cansado, assim, vamos dizer, estava meio afogado, eu acabei levando um tombo na primeira descida, e aí vários atletas já me passaram, e isso foi um baque para mim já fui para trás na primeira volta já do Campeonato Mundial, e comecei a empurrar a bike, porque era impossível de pedalar, e aquele negócio estava muito difícil para mim, porque eu nunca tinha empurrado bike antes daquilo, então fui lutando em trancos e barrancos, como dizem, naquela corrida. Foi realmente trancos e barrancos, porque era cada tombo naquela lama lá, e caía a corrente toda hora, tinha que parar, colocar corrente, teve furo de pneu, teve mais tombo. Foi uma prova assim que você olha e fala assim, por que você está fazendo isso da sua vida? Para com isso, vai para casa, vai assistir. Mas enfim, acabei terminando em 16º, foi longe do esperado. Como eu disse, eu tinha confiança de ter um top 3, mas acabei terminando em 16º, mas foi um resultado muito bom. Mas naquele momento eu já sabia que tinha algo maior me esperando para o próximo ano. Então não foi algo assim, então, você quer ir para Trinity? Num dia assim. Foi tipo, a gente tem a possibilidade aqui de você talvez ingressar numa equipe internacional e tudo. Vem cá, Blavis! Aqui, ó, temos um convidado especial. The World Champion is here! What's up? How you doing? Thank you so much. Yeah. Who's It's a podcast in Brazil. okay, all right. Say hello. They hello, are everybody. your fan, man. Well, tell them I'm a fan of Malacarne. Okay, he said that he's a fan of Malacarne. Primeira participação internacional que a gente tem no podcast. Vai, você viu? Bom. Muito bom. Então, naquele ano,
naquele momento eu já sabia que eu participaria de uma equipe profissional na Europa no próximo ano. E eu sabia que era Trinity. E eu vi o Pidcock assim, ganhando as corridas, tudo. Eu falei, cara, como é que eu vou entrar na equipe do Pidcock, velho? Que isso? O cara tá ganhando tudo ali e eu vou entrar na equipe dele, velho. Ai, que doido isso. Eu tava muito animado. E aí foi acontecendo tudo, tudo dando certo. E aquilo começou a chegar cada vez mais próximo. E em dezembro foi quando foi anunciado, mas eu já sabia desde outubro, mais ou menos, setembro, que eu ia conseguir entrar na. Na verdade, foi no meio da pandemia que veio a primeira mensagem: Ô, você quer morar na Europa? Eu falei: será que eu quero? E aí começou tudo a se desenvolver e tudo mais, mas quando teve o anúncio que eu faria parte da Trint, foi onde caiu um pouco mais a ficha, mas ainda não tinha caído tanto assim, porque eu estava no Brasil ainda, nada tinha mudado, não tinha recebido nenhum uniforme da Trint, então eu ainda era Specialized Brasil e estava tudo certo. Só que aí, no começo do ano, ainda tinha esse caso da pandemia. Foi difícil para mim ir para a Europa, porque brasileiro não podia entrar na Europa por conta do Covid. Então eu era o único atleta da equipe que não tinha ingressado à equipe ainda, não tinha encontrado ninguém. Isso já era em março e eu ainda não abril e eu ainda não tinha ido para a Europa. Então a gente tentou várias formas de eu poder entrar, conseguimos uma brecha na Bélgica e consegui entrar pela Bélgica. Eu perdi a primeira etapa da Copa do Mundo, só que para mim não importava, eu estava feliz já de estar indo para a Europa, poder encontrar o time, poder viver aquele sonho que era tão distante, mas agora que estava tão próximo. Então fiz a quarentena lá sem problema nenhum, foi uns 10 dias que eu fiquei em casa, mas passou tão rápido que eu estava tão animado para isso. E fui para minha primeira prova com eles, que era a minha primeira prova sub-23, a primeira prova na Europa, primeira prova com a Trinity, primeira Copa do Mundo, fora aquela da Júnior. Então eram muitas primeiras coisas nesse momento. E foi a etapa onde eu ultrapassei muitas pessoas que eu nem eu sei como que eu fiz isso. Mas, enfim, eu larguei. Essa corrida foi lá em Nove Mesto. Eu larguei na posição 60, se eu não me engano, na oitava fila. Só que no start lap eu sofri bastante, porque era a minha primeira corrida do ano também. Então eu não tinha ritmo de prova ainda. Então larguei essa prova, senti bastante na primeira volta. E por conta da chuva, se eles fizessem, por exemplo, 5 voltas, seria um tempo acima do limite. Então eles resolveram fazer 2 start laps. Então eles fizeram 2 start laps mais 4 voltas. Então quando acabou o primeiro start lap, eu olhei pro telão e eu vi a posição 100 enquanto eu passava por baixo dele. Eu falei, cara, eu tô em 100. Desculpa a palavra, mas eu pensei, eu tô fudido, velho. Não vou conseguir chegar nunca lá na frente. Já vou. Nossa, tô ferrado, velho. Só que aí eu comecei a ir, sentir bem, passar pessoa, passar gente aqui, passar gente ali. E tava chovendo, tava uma lama. E eu sentia que eu tava andando muito melhor que os caras na lama, assim. Então eu passava gente na descida, passava gente na subida, passava gente onde não dava. E cada vez passando. E aí quando chegou na penúltima volta, eu olhei no telão, eu tava na posição 32. Eu falei, cara, tu tem mais uma volta, eu tô em 32 e tem 5 na minha frente. Aqui, ó, meu top 30 tá aqui na minha frente. Fiz a volta, eu acabei batendo o pedal no chão, caiu a corrente. Tive que parar, colocar a corrente. E os caras estavam muito pertinho de mim. Eu falei, pô, agora eu vou ter que ficar em 32. Mas tá bom já, né? Porque a gente tava em 100. Só que aí consegui fazer essa volta ainda, ultrapassei mais 4 pessoas e consegui terminar em 28º. Então, no fim, foi uma corrida onde eu saí de 60, caí para 100, de 100 fui para 28. Então, ultrapassei mais de 70 pessoas nessa prova. E depois que eu terminei, eu falei, cara, como é que eu ultrapassei 70 pessoas em 4 voltas? Eu também não sei aonde foi, não sei se foi tudo de uma vez, se foi um por um, eu não lembro de nada. Só lembro de eu fazendo força aqui, tentando não cair. E então, tipo, a questão psicológica,
Eu realmente estava estava muito bem aquele dia. Eu estava muito inspirado, vamos dizer, por ser a primeira corrida com o time e tudo mais, que quando estava em 100, não foi um baque assim, falou, o que eu tô fazendo? Foi algo, pô, tô em 100, então vou passar todo mundo que tá na minha frente. Então foi tipo isso e foi muito legal. Foi uma experiência incrível. Naquele dia lá, velho, você colocou em prática aí suas experiências das competições de cicloturismo, né? Viu aquela Exatamente. multidão. Abriu uma brecha, passava. Abriu uma brecha, passava. E eu pude ver também que meu nível técnico era muito bom comparado ao nível técnico deles, porque eu conseguia andar mais rápido que eles na descida. Então, isso foi algo que me deu confiança também durante a corrida. Porque eu tava me divertindo bastante e eu via que eu tava indo mais rápido que eles. Eu falei, cara, eu tô voando nesse negócio. E aí isso me dava mais gás ainda para poder ir até o fim. Essas suas histórias de competitividade me lembraram o episódio da Jaque Mourão, que ela também era competitiva, nível máximo, do tipo que não perde nem pedra, papel, tesoura, né? Tá competindo e tá ganhando. Exatamente. Eu acho, pô, muito legal, porque a primeira vez que você foi para o Mundial na Júnior, você já fez 28, né? Você Isso. falou, pô, eu fiz 28, mas no Mundial é um grande É resultado. um grande, é um grande. No próximo ano você vai com um nível competitivo para competir no pódio, faz sexto na Copa do Mundo antes. E quando você vai para Sub-23, eu queria saber como é que foi esse baque. Você fez uma grande prova nessa primeira prova, passou um monte de gente, fez 26. Conta um pouco como foi essas outras etapas. Você passou um tempo na Bélgica, né, treinando. É na Bélgica que você ficou, né? Isso. Fiquei na Europa inteira. Foi uma doideira. Bom, enfim, conta esses últimos 6 meses aí. Então. Quando aquela corrida em 2020 lá no Mundial na Copa do Mundo, me deu uma certa confiança para o primeiro ano de sub. Eu vi que eu não era alguém que ia, tipo assim, sofrer tanto na sub-23. Eu sabia que o meu nível estava um pouco alto já para a categoria júnior e a nível mundial. Então isso me deu uma certa confiança. Eu treinei bastante nesse período e fui para a Europa, consegui fazer essa boa prova no início, melhor do que o esperado. Que o esperado era fazer tipo assim, top 30, top 40, eu consegui fazer top 30, fiz 28º. E depois daquela corrida, na verdade, naquele ano, quando eu assinei o contrato com a Trint, eles falaram, cara, o que você quer correr? Você pode correr o que você quiser. Você quer correr prova de estrada? Vamos colocar você na prova de estrada. Você quer correr mountain bike? Vamos colocar você no mountain bike. Você quer correr cyclocross? Eles vão colocar você no cyclocross. Então eles me deram essa abertura para eu poder ter várias experiências. Então eu corri essa prova de mountain bike, essa Copa do Mundo, e a outra etapa da Copa do Mundo seria apenas um mês depois, se eu não me engano, lá na Áustria. Então no meio desse tempo, eu voltei para a Bélgica e comecei a treinar para uma prova de estrada, uma prova de estágio de quatro etapas lá na França. Então, voltei para a Bélgica, treinei ciclismo de estrada, fui para essa prova de ciclismo de estrada, prova por etapas. Eu era um mountain biker no meio dos ciclistas de estrada, mas mesmo assim eu consegui ser o segundo melhor do time nessa corrida. Então, éramos em 6. Eu era para ser o gregário, acabei sendo um dos principais ali do time. Então, o jogo inverteu assim sem ninguém perceber, mas foi algo muito legal, uma experiência muito bacana. Poder correr junto com os prós numa prova de estrada, junto com um pelotão de 100, 150 prós e sub-23, foi algo incrível e uma experiência muito válida. E aí depois, nas próximas Copas do Mundo, eu sempre largava lá atrás, porque eu não tinha pontos e eu não conseguia correr outras provas para conseguir pontos, e mesmo se eu correria outras provas, seria difícil conseguir pontos, porque a largada é sempre junto com a Elite Sub-23, e Elite Sub-23 na Europa é igual a Copa do Mundo, não tem praticamente diferença. É o mesmo nível sempre. Então,
sempre largando lá atrás, ia ser muito difícil de eu conseguir pontos. Então, nas outras etapas, eu sempre largava praticamente na mesma posição, sétima, oitava fila, e acabava ali em 25. O melhor resultado que eu fiz foi em 24, lá em Leogang, e Leger 25. E aí, eu morei na Suíça daí, depois dessa etapa da Copa do Mundo. Morei lá no Centro Mundial, onde era para mim em 2020, acabei não indo por conta do Covid. Então, em 2021, mesmo estando na Trinity, tive a oportunidade de ir lá no Centro Mundial de Ciclismo, com toda a estrutura do Centro Mundial, com academia, com alimentação, com treinamento, toda a estrutura de lá. Fiz minha preparação para o Campeonato Mundial e fui para o Campeonato Mundial muito confiante que eu poderia fazer um top 20, já que nas outras Copas do Mundo eu sempre terminava em 25º, 24º, próximo do top 20. E nessa corrida não ia ser diferente, eu ia largar na mesma posição, então eu estava confiante que eu ia fazer um top 20. Só que eu acabei indo para essa corrida, várias coisas aconteceram. Uma das principais foi eu ter recebido um e-mail que eu teria que sair da Europa em 7 dias. Eu recebi esse e-mail no domingo, minha prova era no sábado. Então, tipo assim, eu tinha que correr para sair da Europa. Então, isso me estressou muito naquela semana, eu tava com a cabeça cheia. E fora que eu tinha que sair de lá e já pensar no que eu ia fazer no Brasil, já tinha outras provas, já tinha outros trâmites. E aquilo acabou me enchendo a cabeça sem eu perceber. E no dia da corrida eu tava me sentindo bem. Só que a hora que largou, que eu fiz o start lap, que eu tava ali perto do top 30, onde eu sempre tô, eu acabei não conseguindo mais recuperar, começou a faltar ar, começou a pesar as pernas, mas não foi porque foi muito forte, não foi por nada, nenhuma questão fisiológica, assim, não foi por falta de treino, mas sim uma questão muito psicológica. Então, o psicológico no atleta profissional faz muita diferença e nessa prova eu pude sentir o tanto que isso faz diferença, porque foi, vamos dizer assim, a primeira vez que isso me aconteceu e que eu pude parar para analisar e ver, pô, foi toda essa questão, pressão, por vários motivos que me tirou dessa prova. Infelizmente era o Campeonato Mundial, acabei terminando em 70, fui cortado na última volta. Pensei em desistir já na primeira volta, na segunda volta, falei, não dá, tem que parar, não consigo. Só que, falei, não, vou até o fim, vou ver até onde dá, muita coisa pode acontecer, não sei como vai ser na próxima volta, vou tentar ir de novo. Mas aí acabei sendo cortado e terminei em 70. Foi a pior prova da minha vida, foi no Campeonato Mundial desse ano. E foi muito bom que isso tenha acontecido agora, no meu primeiro ano de sub, que eu possa aprender bastante coisa com isso. Infelizmente foi no Mundial, como eu falei, então eu perdi todos os meus pontos no ranking. Hoje eu tenho só 4 pontos no ranking mundial. Então provavelmente eu tô aqui em Snowshoe e sábado, domingo eu vou largar na última fila, atrás de todo mundo. Mas eu vou dar meus pulos para passar todo mundo igual eu passei lá em 9 metros. Passar todo mundo aí, você já viu que é uma especialidade sua, né? Então, ô Alex. É da equipe. O Pidcock aprendeu na equipe, o Alex agora veio aprendendo na equipe também. Exatamente. Boa. Ô, cara, e assim, velho, escutando você falar, tipo, você não para de falar, porque é uma experiência, né, velho? Então por isso que eu tava com medo antes. Falei, será que eu vou falar? Será que eu não vou falar? Senão, se eu começar a falar aqui, eu não paro mais. Não, cara, tranquilo. Você tem voz aqui, pode ficar à vontade. Mas, assim, muito legal escutar todas essas experiências suas e você comentou a liberdade que a Trinity te deu, né, de você poder participar de outras modalidades de ciclismo. E aí a gente escutou, né, o episódio que você fez com a Vivi, e lá você comentou a sua vontade de competir em outras modalidades, né? Isso. E aí queria saber isso, cara, tipo assim, essa vontade veio por uma inspiração talvez no Pidcock, você está na mesma equipe que ele, ou a própria Trinity nessa possibilidade de te permitir ir para várias modalidades, você experimentou e chegou a gostar. Como é que tá rolando isso aí para você? E se puder dar um spoiler, né? Quais são os planos aí pro futuro aí dentro do ciclismo?
eu sei que poder correr várias provas, vários diferentes tipos de prova agrega muito no conhecimento que você tem. Pode não agregar muito no físico, às vezes pode até prejudicar você correr uma prova antes de outra, assim, de outro tipo. Mas a experiência que você consegue adquirir numa prova diferente pode agregar muito na sua prova. Então você pode aprender, por exemplo, você pode aprender estratégias numa prova de estrada para você usar numa prova de XCO, numa prova de short track, que é o que a gente vê muitas vezes. Às vezes não é o mais forte que ganha, mas sim o que tem a melhor estratégia, o que está ali mais concentrado, alguma coisa nesse tipo. E você correndo só o XCO, hoje em dia muitos atletas correm diferentes disciplinas por isso. Não é para ganhar performance, não é para ficar mais forte. É para aprender mesmo a diferentes ocasiões, para que você possa poder entender essas ocasiões e poder utilizar também a seu favor. Então, correr prova de ciclismo de estrada, assim como eu corri, me deu uma bagagem diferente do que eu adquiria no cross country, mas agregou no cross country. Então, hoje em dia uma modalidade agrega na outra, não tenho que negar. Com certeza o cara que faz XCO, se fizer estrada, vai voltar para o XCO outra pessoa, um pouco diferente, mas vai voltar. E a pessoa que corre cyclocross vai voltar para o XCO outra pessoa. A gente pode ver ali nos grandes nomes, a gente tem o Pidcock, o Vanderpool e o Van Aert, que correm diferentes disciplinas e vão super bem em todas. É difícil ter atletas como eles. São ocasiões, vamos dizer assim, específicas, especiais, mas a experiência que eles têm é incomparável a qualquer outro. Então, tudo agrega e faz total sentido você poder correr diferentes disciplinas para agregar na sua principal. Então, eu tinha o intuito de correr provas de estrada e cyclocross além do cross country esse ano. Então, eu consegui correr uma prova de estrada, foi o que encaixou no calendário, até porque não estava acontecendo muitas provas. E a temporada de cyclocross eu gostaria muito de fazer, mas só que esse ano não vai rolar, eu já tô com o ano cheio. Eu tenho mais 5 provas depois dessa Copa do Mundo, então eu vou acabar o ano lá só em novembro. E eu falo isso aqui para os meus companheiros e falo, cara, você tá doido, velho? O que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Para com isso, velho, para, acaba a temporada, você vai se matar. Eu falei, não, primeiro ano de sub, eu quero correr o máximo que eu posso, poder aprender o máximo que eu puder, não importa o resultado. Se eu ficar em último, não tem problema, a experiência que eu vou conseguir ficando em último vai ser melhor do que ganhando, por exemplo. E isso vai me botar no topo no futuro. Então eu tenho essa consciência e eu quero poder ter o máximo de experiência possível. Alex, você está contando pra gente sobre todas as suas viagens, vai para lá, vem para cá, né? Cada hora, vida de ciclista é assim, né? Você está em lugares diferentes, competindo. E você está com 19 anos, então possivelmente já terminou o ensino médio. E como está essa questão? Está fazendo faculdade? Está com pretensão? Como é que você vê essa questão dos estudos na sua carreira? Hoje, no começo do ano, eu terminei o ensino médio, na verdade, no final de 2020, com essa pandemia. E eu não tinha o intuito de começar a faculdade já no início do ano, porque eu não sabia como seria essa vida na Europa, como que seria a minha rotina e tudo mais. Então eu resolvi não começar, mas aí estando na Europa lá eu vi que eu tinha, vamos dizer assim, tempo e oportunidade para poder talvez cursar uma graduação online. Só que eu não queria cursar qualquer graduação, eu gostaria de cursar a graduação do meio que eu estou, então educação física. Então pesquisei e consegui encontrar uma educação física 100% online, que não é, no caso, tão boa quanto uma presencial, mas é o que eu consigo fazer hoje. Então, melhor do que não fazer nada é fazer essa faculdade 100% online, e assim eu posso me dedicar. Aí só depende de mim, né? Se eu quiser fazer as coisas, se eu quiser fazer bem feito, então só depende de mim. E eu entendo bastante que ter esse conhecimento é muito importante, porque vida de atleta é inesperado. Pode acontecer qualquer coisa amanhã e você tá fora do mundo do ciclismo, mundo competitivo. Então você precisa ter uma carta na mão. Então hoje eu estou graduando
é o meu primeiro período em educação física, mas estou graduando sim e espero conseguir continuar até o final. Bom, você vai ser então um parceiro de profissão de todos nós aqui. Muito legal saber que você está estudando e, pô, com certeza é importante. E acho que o que você vai aprender na faculdade também vai te ajudar em alguns momentos da sua carreira a entender e ser cada vez mais autônomo no seu processo, né? A gente conversou com o Vancini e ele não estudou isso, mas ele fala na fala dele, mostra que ele estudou muito por si só, treinamento e tudo mais, para conseguir ser autônomo no processo, entender o que estava acontecendo no corpo dele e dar esses passos na evolução. Então, acho que vai ser uma experiência bem legal. E a gente está gravando esse podcast na quarta-feira, dia 15. Você corre Mundial, a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, no domingo, e o episódio sai na segunda. Então, deixa uma mensagem aí, quais são as suas pretensões para a Copa do Mundo e tal. Depois você vem para o Brasil já correr Araxá, né? E, bom, enfim, fala um pouco o que você quer que a galera escute um dia depois da prova aí. Então, eu espero que vocês, enquanto escutem esse podcast, vocês tenham um resultado bom. Já tenham visto um resultado bom do Alex no Instagram. Mas, a prova aqui em Snowshoe é bem legal, é uma estrutura, uma atmosfera muito bacana. E estou bem entusiasmado para isso. E, como eu disse, espero que vocês estejam ouvindo esse podcast já sabendo de um bom resultado que eu vou conseguir aqui. Como é que tá o clima aí? Já fez o reconhecimento? Conta pra gente, porque a gente vai ter que gravar o Bem Amigos, então a gente já tem que entrar nesse clima aí também. Fiz o reconhecimento hoje, foi minhas primeiras 2 voltas, o circuito é muito rápido, subidas curtas, então vai ser uma prova muito rápida, com a média de velocidade alta, perto de 20 ou mais que 20, então vai ser quase uma prova de estrada, num circuito de XCO. Então vai ser bem legal, uma prova diferente, última Copa do Mundo do ano, largando praticamente na última posição, vai ser uma baita experiência. Boa! Então, cara, vamos fechando por aqui, a gente já conversou muito aí. Se deixar Já assim, falei demais, já. Me corta aí, porque eu não consigo parar. Pô, mas 19 anos e tanta coisa pra falar assim, velho. Doido demais, velho. É isso aí, então, galera. Tem aquela coisa de 50 anos em 5 do Brasil, não tem? Ele viveu 30 anos em 3. Alex, muito obrigado por conversar com a gente. Boa prova, a gente tá todo mundo na torcida aqui. Galera que nos escuta, segue a gente lá nas redes sociais, segue o Alex também. Seu Instagram é alex_malacarne, né? É isso. Então, fechou, pessoal. É isso aí. Segue o nosso YouTube também. Os episódios vão na íntegra para lá, tá? Então, é isso e vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.